comigo a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12. Diz a palavra do Senhor. E demais irmãos, nós fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Investimos toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Então conheça o seu inimigo. Esta carta que escreveu o apóstolo Paulo, ele escreveu o segundo ano da prisão em Roma, escreve 4 cartas prisionárias. Então Efésio é uma das primeiras cartas que ele escreve na prisão. Paulo se converteu ao caminho de Damasco quando ia contra a igreja do Senhor Jesus. Ele nasceu na Tarso de Cilícia, provavelmente no ano 3 a 6 depois de Cristo. Esse era judeu, praticante, a lei de Moisés, era romano em a essência porque seu pai comprou a cidadania romana e era judeu da tribo de Benjamim. Então Paulo escreve à igreja de Éfeso, se localizando na Ásia Menor, que atual é Turquia. Na igreja de Éfeso se localizava onde havia um templo grande, conhecido templo a Deus Diana ou Artemis. Era um templo grande que lá vinham muitas pessoas, muitos turistas vinham para lá fazer seus comércios, adoradores. E a igreja que estava lá na Éfeso havia problemas, entrava em choque, porque muitos que se convertiam a cristianismo destruíam seus deuses, a deusa, a Diana. Era uma imagem que aparecia uma mulher com seu filho, de modo que quando você queria adorar ao filho, era suposto você falar para a mãe, para depois adorar ao filho. Então Paulo escreve para a igreja poder permanecer firme nesta situação que se encontrava, porque essa deusa Diana criava impactos negativos com a igreja de Éfeso, porque muitos adoravam a deusa Diana, a ponto que as pessoas gritavam que Diana ele é Deus dos Éfesos. Então Paulo escreve, porque a primeira situação era a adoração a deuses falsos, a Diana, a Artemis. E depois havia a doutrina de purgatório, que existe um lugar intermediário, que a pessoa será castigada e depois de ser castigada, a pessoa entrará no céu. Isso é contra a palavra de Deus. E não somente isso, ele também acreditava na doutrina de transubstanciação, isto é, no momento da ceia do Senhor, eles diziam que aquele pão era verdadeiramente o corpo do Senhor Jesus, literalmente, e o vinho era também verdadeiramente, literalmente, o sangue do Senhor Jesus. E isso era contra a palavra de Deus, sabendo que são símbolos. Então, Paulo escreve para os irmãos permanecerem firmes nisso. No versículo 10, o apóstolo Paulo, sabendo que ele estava preso, mas mesmo assim ele escreve, sabendo que naquele tempo o imperador, o governador era o Nero, que era cruel. Alguns dizem que matavam as pessoas e comiam. Então Paulo escreve estando preso, segundo ano. Então esse era o objetivo de Paulo, encorajar os irmãos a resistir, a permanecer no que os irmãos acreditavam, o que os irmãos recebiam. Então no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos a permanecerem firmes. Diz: no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo orienta os irmãos de Éfeso a se fortalecer no Senhor Jesus, porque o Senhor diz que sem mim nada podeis fazer. Então os irmãos têm que se fortalecer no Senhor Jesus, têm que permanecer firmes no Senhor Jesus e se estar fortalecido nele. E no versículo 11 a Bíblia diz: revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo orienta os irmãos a se fortalecer e se revestir toda a armadura de Deus, o que Deus deu para poder conseguir batalhar, lutar e permanecer firme. No seu versículo 12, o apóstolo Paulo mostra aos irmãos de Éfeso que a batalha é espiritual, que a luta é espiritual. No versículo 12 a Bíblia diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as principais potestades. O apóstolo Paulo exorta os irmãos, ensina aos irmãos,
manda os irmãos, Ele dá o conhecimento dos irmãos, que os irmãos, que tudo está acontecendo. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual. Nossa luta não é contra os homens, nossa luta é contra as potestades das trevas. Nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra o nosso inimigo físico, nosso inimigo é espiritual. Paulo diz que a nossa luta não é porque seu vizinho não gosta de ti, seu amigo do mesmo dormitório não gosta de ti, não é nada disso. Esse não é seu amigo. O seu amigo não é se ele é seu pastor, porque aplicou disciplina bíblica na sua vida após você ter errado. Não é seu inimigo. O seu inimigo não é porque o seu irmão errou contra ti. Esse não é seu inimigo. Por isso o Senhor Jesus disse, Jesus diz que o Senhor diz assim: amar os seus inimigos, orar por aqueles que os perseguem. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele mostra que o nosso inimigo não é físico, mas é espiritual. O seu inimigo não é porque seu pastor ouviu mal de ti, recebeu informações contrárias àquilo que não é verdadeiro, e ele aplica a disciplina contrária, ou ele te odeia sem perceber. O seu inimigo não é porque é seu colega da escola, seu colega da universidade, seu colega do emprego, não é seu inimigo, a qual Paulo está a referir neste momento. O seu inimigo é contra as hostes espirituais. Ele diz, não contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Ele, o apóstolo Paulo, diz seu inimigo contra os principados. Isto é, quando diz contra os principados, vai dizer contra a estrutura de Satanás, como está organizado. O seu inimigo é contra destruir a estrutura de Satanás, como está organizado, como os demônios trabalham unidos, como estão organizados para destruir-vos. Este é seu inimigo. E diz mais, contra seu inimigo é contra as potestades, isto é, o poder de Satanás, espíritos maus, o poder dos espíritos maus, o poder de Satanás. Este é seu inimigo, este é o inimigo que você pode destruir. E ele diz mais, que contra os príncipes das trevas, quer dizer, o seu inimigo é contra o príncipe das trevas, o chefe, a cabeça do poder das trevas. Este que é o seu inimigo, que você tem que lutar para destruir. Eu te digo, derrote o seu inimigo. E ele diz mais, hostes espirituais da maldade. O apóstolo Paulo também ordena a igreja de Éfeso de que há de lutar contra as hostes espirituais da maldade. Hostes espirituais, está dizendo exércitos espirituais, porque também os demônios, eles são exércitos. Então o apóstolo Paulo dizia contra os exércitos espirituais, hostes espirituais, demônios são exércitos, estão unidos que lutam contra a igreja do Senhor, dia após dia, atacando, rugindo como leão, procurando a quem pode devorar. Este é o nosso inimigo, este é o seu inimigo. Não é contra a carne, mas sim para que possa resistir às astutas ciladas do diabo. A astuta é a esperteza que o demônio usa, que o diabo usa para destruir um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho servo de Deus. Ele estuda, ele faz armadilhas. E não, o apóstolo Paulo disse que tem que fazer firme, insistir firme no Senhor, se fortalecer no Senhor, para que quando vier a tentação, permanecer firme, vencer os inimigos, derrotar o inimigo, derrota o teu inimigo. Essa é a potestade das trevas. Contra o inimigo, o poder de Satanás é o seu inimigo. Ele não quer viver bem com Deus. Por isso, quando você lê a Bíblia, você abre a Bíblia para poder ler, meditar. Você logo dorme, a Bíblia nas mãos abertas, você soneca, perde vontade, há desânimo, não tem desejo de dobrar o joelho, orar muito tempo, buscar Deus, falar com o Senhor, não tem oportunidade, você não consegue levar a Bíblia e anunciar a palavra de Deus, você não consegue levar a palavra de Deus e anunciar, você não consegue, você sozinho, buscar Deus. Esse é um ataque que você recebe. Não tem vontade de ir ao culto, você cultuar a Deus, na casa de Deus, você está a ser atacado. Não, o apóstolo pode ser seu inimigo. Busque conhecer o seu inimigo e derrota ele, destrua ele, vence ele. Porque o Senhor disse, este teu poder. Vamos dar do poder, use este poder para o seu inimigo, derrota ele. É o inimigo que vai destruir tudo. De ter a vontade, desejo, ânimo de servir ao Senhor, de ter todo o desejo de você buscar Deus.
Você perde vontade, você diz, não tem mais como, não tem mais oportunidade de eu orar. Minha vida já se foi, já destruí, não tem mais chance. Irmão, estás a ser derrotado. Busque Deus, consagre-se, medita a palavra de Deus, adora a Deus, verá, resista ao diabo, se entrega ao Senhor, sujeitado a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. Caso contrário, ainda serás atacado, a finalidade serás destruído. Conhece seu inimigo e procure derrotar. Se não derrotar seu inimigo, ele vai derrotar você. E a sua queda será maior. Porque depois você cair, ele nunca vai permitir você levantar. Nunca vai permitir que você tenha mais oportunidade. Conhece seu inimigo e procure derrotar ele. Por isso Paulo diz, é necessário vocês orarem muito, orem muito, vigiem nisso, anunciem a palavra de Deus, pratiquem a justiça, vivam na verdade, busquem a Deus, permaneçam na salvação. Assim vocês conseguirão derrotar essas armaduras que você pode usar, essas armaduras que você pode usar para permanecer firme. Se não usa as armaduras para se defender, usar sua fé no Senhor Jesus em todas as circunstâncias, boas ou não, serás derrotado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Enquanto aquele que busca, crê que Deus existe e é galardoador de todo aquele que busca. Assim, vencerás seu inimigo, permanecerás firme, entrará no reino.